Agora vamos nos concentrar, pensar numa paisagem bem bonita e agradecer a oportunidade desse momento de estarmos em paz, de estarmos em comunhão com bons espíritos, que eles possam estar sempre conosco, nos inspirando os bons pensamentos e que nós possamos ter a coragem de colocar nossas mãos, os nossos pensamentos sempre em movimento e na constante do bem. Obrigada, Senhor, pela oportunidade dessa encarnação. Graças a Deus. Agora nós vamos assistir a um vídeo. Pedro e o Lobo. Esta é a história de Pedro, um pequeno cuidador de ovelhas, que levava seu pequeno rebanho para pastar, entediado e com muita frouxidão. Sentado na velha colina de onde Pedro vigiava tudo, lhe ocorreu um plano, com a ideia de rir um pouco. Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" Todos gritavam, e Pedro parava na frente de todos e ria. Hahaha, eu enganei vocês. Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das suas ovelhas. E quando se sentia entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" gritavam todos. E Pedro parava na frente de todos e ria. Hahaha, eu enganei vocês de novo. Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das ovelhas. E se outra vez ficava entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Mas nada do povo sair para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo." E Pedro parou e se deu conta de que ninguém saiu. Ué, ninguém saiu. Uma tarde, Pedro cochilava. Estava confiante de que nada estava acontecendo, mas o lobo se aproximava. Tinha fome e ninguém estava vigiando. Pedro acordou e com seus olhos viu um animal selvagem, o lobo feroz. Tremendo de medo, ele despertou e saiu gritando a plenos pulmões: "Ajuda! Ajuda!" Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Ninguém do povo saiu para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo." E Pedro, que corria, se deu conta de que ninguém saiu, mas dessa vez havia um lobo. Como Pedro viu que ninguém saía, decidiu subir a colina e enfrentar o lobo com coragem. Pegou umas pedras e subiu. O lobo estava quase comendo as ovelhas, que não podiam se defender. Pedro jogou todas as suas pedras e o lobo se virou para ver quem era. Ah! Você acha que pode comigo com essas pedras? Terei que te comer primeiro, menino bobo. Sou o lobo feroz. Pedro, assustado, tremia as pernas e não se deu conta de que 3 ovelhas escaparam e foram até o povo pedir ajuda. As pessoas se deram conta de que estavam em perigo e todo o povo saiu para ajudar Pedro. Afugentaram o lobo, que se foi dizendo: "Tem muita gente neste povo!" E as ovelhas foram salvas. O povo todo comemorou. Pedro aprendeu que não é bom dizer mentiras, pois ninguém acredita em você quando precisa de ajuda. Essa é a lição.
E aí, galerinha do Geal, gostaram da nossa história? Legal, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre ela? E sobre o valor da verdade? Então, vocês notaram que na nossa história, quando Pedro ficava entediado, ele mentia? Ele saía correndo pela colina abaixo gritando: "Lobo, lobo!" E fazia isso várias vezes ao dia. Até que em um dia, ninguém acreditou mais nele. E o que aconteceu? Em uma tarde, o lobo feroz apareceu de verdade. Pedro ficou assustado e correu para pedir ajuda. Mas ninguém acreditou nele, não foi? Porque depois de tantas mentiras, de tanta peça que ele pregou nas pessoas, ninguém mais acreditava em nada do que ele falava. E aí, ele mesmo teve que enfrentar o lobo sozinho. E acabou ficando em uma situação difícil, pois o lobo decidiu que ia comer ele também. Se não fossem as 3 ovelhas, que ficaram com pena e correram ladeira abaixo para pedir ajuda, essa história teria acabado com um final muito triste. E aí, depois disso tudo, o que Pedro aprendeu? Que não é bom dizer mentiras, pois ninguém vai acreditar quando você precisar realmente da ajuda. Ou seja, a verdade é sempre a melhor escolha em nossa vida. A mentira, às vezes, pode até parecer a melhor saída, quando nós estivermos em uma situação em que não temos coragem de dizer a verdade. Mas pensem bem, ter coragem para assumir os próprios erros e falar a verdade, isso sim é uma coisa bem legal. A mentira também pode parecer algo divertido, sabe? Pregar uma peça num amigo, assim como Pedro fazia na história. Mas pensem bem, depois quando nós estivermos falando a verdade, ninguém vai mais acreditar na gente. E aí nós vamos passar vergonha, porque é chato passar por mentiroso, não é? Porque a pessoa que conta a mentira, mesmo que seja por brincadeira, acaba sendo desmascarada. E assim que a verdade for revelada, também acaba ficando sozinha, pois as pessoas que estarão perto dela vão acabar se afastando por duvidar de tudo que ela fala. Sabe por quê? É só a gente parar para pensar assim. Como eu me sentiria se estivesse no lugar da outra pessoa que eu estou brincando desse jeito? Que eu estou pregando essa peça? Se fosse comigo, se alguém estivesse me contando uma mentira, eu gostaria? Eu gostaria desse tipo de brincadeira comigo? Eu acho que não, não é verdade? Então nós aprendemos também que não é bom fazer com o outro aquilo que nós não queremos que façam conosco. Porque é chato ser enganado. Então, se nós não queremos que ninguém nos engane, nós não devemos querer enganar o outro também. Devemos sempre lembrar também que a verdade faz parte das leis de Deus. Assim, contar a verdade é proceder de acordo com o que Deus deseja para nós. Outra coisa, se nós dizemos que somos seguidores de Jesus, então devemos agir como Ele. Jesus sempre disse a verdade e nos incentivou a ter um coração puro, ou seja, sincero, acolhedor e bondoso, um coração que sempre conta a verdade. Quando nós falamos a verdade, também atraímos para perto de nós boas companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, amigos de verdade. Enquanto quando mentimos, atraímos pessoas que se afinizam também com a mentira, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quem nós queremos perto de nós? Os bons espíritos e bons amigos? Ou os outros que gostam de mentir e enganar? Então vamos sempre lembrar que dizer a verdade é a melhor opção, em todos os casos. E que a pessoa que mente acaba ficando desacreditada e ninguém mais confiará nela. Se vier a dúvida
em função de dor atroz. Lembre que existe em nós dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verá sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Feliz, tudo está no lugar feito pra você crescer. Nada que seja em vão. Tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé, a alegria está por vir. Nas veredas do Senhor, mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o céu na escuridão, gerando luz, noites tão belas, o anoitecer também reluz no breu da imensidão. Contempla o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas,
Boa noite, sejam bem-vindos à reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Eu sou Fátima Queiroz e quero dar as boas-vindas a todos vocês. Convido a acessarem a descrição do vídeo, onde tem o jornalzinho do SEM e o link também para inscrição no curso básico de Espiritismo. Isso é um convite para todos que desejam estudar a doutrina espírita. Nós hoje vamos ter a companheira Cristiane Pedrosa nos trazendo o tema O Óbolo da Viúva. Convidamos também a todos que ainda não estão chegando ao canal, que ainda não tiveram oportunidade, de assistir. A partir das 19h45 nós iniciamos aqui a nossa transmissão nas sextas-feiras com a evangelização para as crianças e adolescentes, Então, nós também aprendemos com esses temas, Então, convidamos a todos para começar um pouquinho antes. Fiquem em paz, eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com as reflexões que a Cristiane nos trará. Uma boa noite para todos, que Jesus esteja presente em cada lar que está aqui conectado nesse momento. Do livro Recados da Vida, obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Semente de luz. Uma palavra de fé a que a bondade se alia, uma nota de esperança, um momento de alegria. Uma ligeira oração em nome da caridade, um sorriso que coloque qualquer pessoa à vontade. Um olhar de simpatia, uma simples gentileza, um ato de proteção que defenda a natureza. Uma frase de otimismo, um só aperto de mão, um minuto de socorro que nos toque o coração. Parecem migalhas pobres, sem altura e sem valor, mas são sementes de luz, criando o reino do amor. Jesus amado, queridos trabalhadores espirituais que envolvem essa reunião, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos cristãos espíritas que ouviremos nesse momento como orientadores para a nossa vida. Desejamos que essas vibrações amorosas possam nos envolver e fortalecer a nossa fé e a confiança de que nunca estamos espiritualmente sozinhos. Pedimos também o amparo divino em consolo aos que sofrem, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Agradecemos por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Boa noite, amigos queridos do Centro Espírita Miguel. Eu sou a Cristiane, uma trabalhadora aqui da casa, e vim trazer as nossas reflexões de hoje em torno do óbolo da viúva. É uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo comentário de Kardec é a respeito do Evangelho de Marcos e de Lucas. Vamos lá? O objetivo, então, da nossa reflexão de hoje é refletir sobre a essência do ensinamento de Jesus em torno da oferta da viúva. Nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita,
nós vamos ter lá no item 1, né, a importância da gente fazer o bem sem ostentação. E é exatamente esse aspecto que a gente deve refletir. O benefício sem ostentação tem duplo mérito, porque constitui caridade material e moral ao mesmo tempo. Mais adiante, a gente vai ver que o Espírito Irmão Rosália explica que a caridade moral é não incomodar-se com as faltas alheias. E mais do que isso ainda, é caridoso moralmente quando você consegue mesmo perceber os pontos positivos de cada um. Então, falando em torno da caridade no geral, a gente vai perceber que há dois tipos de caridade: a caridade moral e a caridade material. Mas quando a gente vai falar da passagem do óbolo da viúva, né, aparentemente, para quem vê só o que está descrito ali, a gente vai perceber que o que salta aos olhos é a caridade material. Mas será que foi só isso mesmo que Jesus quis dizer para a gente? Sigamos adiante. O trecho que Kardec destaca no Evangelho de Marcos e que depois ele comenta. Ele diz assim: e sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. No cofre, em algumas traduções a gente vai ver descrito gasofilácio, né? Era um recipiente de metal. Então, como o dinheiro era moeda, né? Esse jogar das moedas no cofre tilintava e fazia muito barulho. Alguns levavam sacos, como tem nessa imagem que a gente pegou e que mostrou anteriormente, né? E a viúva tinha só 2 moedinhas. E ele continua dizendo assim: e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Então aqui é necessário compreender que a caridade é ponto primordial para nós que buscamos seguir aquela máxima: fora da caridade não há salvação. Mas muitos julgam que a caridade material é que está expressa na observação do nosso querido Rabi quanto à oferta da viúva. Tudo. Além dela, há 2 outros aspectos que são dignos da gente apurar a atenção. Vamos olhar mais de perto outros aspectos desse texto. A comparação que salta aos olhos é aquela dos valores ofertados. Muitas vezes a gente olha para o outro e julga o que ele nos oferece e procura colocar todo esse julgamento, né, no mesmo patamar. E tem aqui uma imagem, uma charge que ilustra muito bem, né, o que a gente está fazendo quando quando tem essa atitude, não é mesmo? Vejamos aqui. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. E aí a gente tem um macaquinho que tem facilidade para subir na árvore, afinal de contas esse é o habitat dele. Mas nós também temos um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca, um cachorrinho. Ou seja, julgar as pessoas por um mesmo parâmetro não é adequado.
Jesus conseguiu olhar além da aparência ou além do valor que era ofertado, a intenção por trás daquela oferta. E nos chama a atenção exatamente para esse aspecto. Não há mérito em julgarmos a quantidade, mas sim a qualidade do donativo. O empenho empregado na oferta. Ao olharmos, nós não deveríamos nos preocupar em diminuir a tarefa feita, por quem quer que seja, mas em ressaltar os pontos positivos que cada um tem. Assim, a gente pode pensar que a gente precisa perceber quando a gente olha para o outro, como Jesus olhou para a viúva. Quais são as necessidades de cada um? Que potencialidades cada um de nós pode oferecer? Quais são as possibilidades que temos aqui? O que eu já consigo fazer hoje? A gente tem uma diferença, uma palavrinha que é muito interessante para pensar nisso, que é a equidade. Equidade é quando a gente possibilita que cada um tenha acesso à mesma coisa. Então, na imagem nós vemos 3 pessoas de alturas diferentes tentando olhar um jogo que acontece do lado de trás do muro. Só que elas têm alturas diferentes. E se eu der uma caixa do mesmo tamanho para cada uma, eles não vão conseguir todos enxergar. Mas se eu realmente perceber a necessidade de cada um, eu vou poder oferecer aquilo que é necessário para que ele possa chegar lá. É isso que Jesus nos ensinou em sua trajetória na Terra, não é mesmo? Ele nos ensinou a ver as potencialidades e as possibilidades de cada um. E quando ele olhou para a viúva, ele percebeu essa intenção que ela tinha. A outra questão que é muito interessante, o outro aspecto, é que Kardec, logo no seu início do comentário, ele vai dizer assim: muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E aí entra a questão do autojulgamento. Eu vou chamar esse autojulgamento por outro nome hoje. Eu vou chamar esse autojulgamento de síndrome do impostor. Síndrome do impostor é um transtorno que aos poucos vem sendo mais e mais alvo de pesquisas na área da psicologia e que demonstra o quanto nós desvalorizamos quando construímos algo e nos comparamos com os outros. É porque a tarefa de evolução do ser imortal é individual e singular. Kardec expressou isso nessa passagem. E ele ressalta o quanto nos lamentamos pela falta de recursos para melhor sermos úteis, e a gente podia complementar, para melhor sermos caridosos, para melhor sermos benevolentes. Talvez a viúva tenha se sentido pequenininha, dando só aquelas 2 moedinhas. Mas logo a seguir, nos lembra Kardec em seu comentário a respeito dessa passagem, que o sublime da caridade é o esforço de procurar doar do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa inteligência, daquilo que dispomos e daquilo que principalmente almejamos conseguir,
nos esforçando para sermos melhores a cada passo do caminho. Por isso que, na poesia da página de abertura, Maria Dolores ressalta a importância de cada sementinha de luz que espargimos pelo caminho, por cada sorriso, cada boa palavra, cada abraço, cada gesto, tudo isso é importante. A gente precisa aprender a valorizar e não fazer aquela atitude de culpa, de ansiedade, de dúvida, desqualificando a si mesmo. Nesse caso, a gente precisa, às vezes, até mesmo de ajuda profissional para poder sair dessa culpa e continuar caminhando. A respeito da questão da síndrome do impostor, tem uma publicação muito interessante na internet da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que diz que a gente começa a se autossabotar. E autossabotar-se pode ser um indício de que a gente está se ancorando nessa culpa, nessa desvalorização. É um comportamento observado na maioria dos casos de síndrome do impostor. Medo de falhar. A gente adota posturas e atitudes temerárias que acabam resultando na decepção que a gente mesmo tentava evitar. Isso pode acontecer, inclusive, em outros campos da vida, por exemplo, nos círculos afetivos. Eu tenho tanto medo de decepcionar porque eu não me acho digna. Isso provoca o fim do relacionamento. Pessoas assim acabam adotando comportamentos autodestrutivos, acabam se distanciando de quem amam e, por consequência, levam àquele término da relação que queriam tanto cultivar, mas que por tanto temor, por tanto medo, acabam boicotando. E é necessário que a gente reflita a respeito disso, porque em alguns casos a gente precisa de mais do que simplesmente pensar no Evangelho. A gente precisa procurar apoio, né? A gente terminando agora esse Janeiro Branco, que é o mês que fala a respeito da necessidade que a gente tem de cuidar da nossa saúde mental, de pedir ajuda, de cuidar de si. Esse autocuidado é muito necessário, valorizando as nossas poucas moedinhas que já conseguimos e não nos comparando com o outro, mas sabendo que a gente está numa trajetória que é só nossa, tentando ser um pouquinho melhor a cada dia. Porque às vezes a gente fica se perguntando, será que eu já faço o bem que eu devo fazer? Será que eu já cheguei lá? Como a gente falava em matéria de caridade, o que vale mesmo é a intenção, é o esforço. Isso não pode ser medido apenas pelo sentido do olhar, né? A gente precisa ter generosidade conosco. E às vezes a gente fica se perguntando, mas eu ainda desejo mal para o outro, eu não sou tão boa assim. E no Livro dos Espíritos, né, na parte 3ª, quando a gente vai lá estudar o capítulo 1º da Lei Divina Natural, tem uma parte que vai falar a respeito do bem e do mal, que vai nos lembrar alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração. A pergunta 641 diz assim: será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? Eu vou dizer para vocês que depende. Afinal de contas, há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer-se esse desejo. É claro que se você só
só não pratica o mal porque não teve chance, então, sim, você é culpado. Mas olha só que interessante o que os espíritos nos dizem. Há virtude em resistir ao mal. Isso já é bom. Você já está buscando controlar-se. E é nesse esforço diário de melhoramento de si mesmo que você consegue se transformar. Questão 642. Então, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ah, não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Mais uma vez é a intenção, é o esforço, é a busca por agir adequadamente, por agir no bem. Finalmente, na questão 646, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Ou, por outro lado, será que diferentes graus o mérito, será de diferentes graus o mérito que resulta na prática do bem? E os espíritos nos respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então a gente acha que a gente, poxa, eu preciso ser bom agora, eu sou tão mal, e aí eu fico olhando para mim mesmo, pensando o quanto eu sou pequenininho, o quanto a minha doação é pequena. Mas veja aí, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, ou seja, é no esforço de transformação, é no esforço por melhorar-se. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custa, ou seja, aqueles ricos que davam muito do que tinham ou do que lhes sobrava, estão em menor conta com Deus. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. E quem disse isso foi Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então aqui está a questão da reflexão que os espíritos nos trazem. Esse é o verdadeiramente o bem ou a caridade em ação. É dar daquilo que ainda não é fácil para nós, mas que faz com que a gente se aprimore, com que a gente melhore. Daí a máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E a gente tem uma outra passagem que diz, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em modificar as suas más tendências. Vejam aí o vínculo da caridade com a transformação moral do ser. Porque toda vez que a gente pensa em ser um pouquinho melhor do que a gente era antes, toda vez que a gente se esforça por fazer o bem e por agir corretamente, toda vez que a gente busca essa transformação e se empenha em dar o melhor de si, a gente está dando a nossa sementinha de luz, a gente está dando o nosso óbolo, a gente está dando a nossa oferta com todo o coração, de tal forma que a gente se melhora, e por isso é que a máxima da doutrina espírita é essa. É a caridade que nos leva à perfeição. A perfeição moral advém desse esforço constante de fazer aquilo que talvez sozinho eu ainda não conseguisse.
quando Jesus reuniu seus apóstolos, ele, olhando para eles, os via como realmente eram. Quando Jesus reuniu 12 pessoas em torno de si, ele sabia quem estava reunindo, quais eram as potencialidades de cada um. A caridade que Jesus demonstrou a cada passo do caminho nos serve de incentivo para que a gente possa olhar as pessoas como Ele mesmo as olhou, vendo nelas aquilo que podem fazer de melhor, incentivando-as ao bem. Nesse capítulo, no capítulo 13, a gente também vai encontrar uma passagem chamada Os Infortúnios Ocultos. Os infortúnios ocultos são aqueles que a gente muitas vezes não consegue enxergar. E a propósito deles, a gente precisa olhar com atenção para ver. Às vezes são as dores da alma, que doem muito mais do que as dores materiais, porque essas são visíveis aos olhos. As dores da alma, no entanto, elas podem levar o ser ao desespero e até à morte. Por isso é importante que a gente busque ouvir o outro. É importante que a gente busque fazer da nossa convivência com as pessoas um momento de atenção recíproca, onde a gente verdadeiramente olha para o outro como ele é, ouça, incita a falar, vida, conversa comigo, do que você está sentindo, me diz o que você acha disso. Principalmente com os nossos pequenos. A gente tem uma certa tendência de acreditar que criança não sofre. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar nas nossas crianças as dores e as angústias que eles trazem. E por não enxergarmos essa possibilidade, é que a gente não dá voz a eles. Ouvir com atenção os problemas da escola, chamá-los para compartilharmos alegrias, interessar-se pelo que eles veem, pelo que eles assistem na televisão. Qual é o mundo deles? Jesus, quando falava conosco, sua passagem pela terra, ele nos trazia histórias e parábolas que poderiam tocar cada coração. A parábola do filho pródigo, ele contou para pais. Ele aproveitou esse momento no templo para exemplificar a respeito da oferta que estava sendo ali feita. Então, a cada momento que Jesus caminhou sobre a terra, ele nos deixou vários ensinamentos. Mas o principal da sua pedagogia, do seu ensino, é esse cuidado para falar na linguagem do outro, para entender o mundo do outro. E é nesse entendimento do mundo que a gente tem a possibilidade de verdadeiramente enxergar, resgatar e ser caridoso moralmente. Caridade moral é aquela que a gente faz quando a gente pensa no outro antes de pensar na gente mesmo. E como termina Kardec no seu comentário
a respeito da passagem do óbolo da viúva, ele diz assim: não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, que seria a caridade material, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouquinho aos outros. E isso também é a esmola do pobre. Isso também é o óbolo da viúva. Isso também Jesus nos ensinou a partir dessa passagem, a dar daquilo que dispomos e a dar daquilo que almejamos construir e transformar em nós mesmos. Nós encerramos aqui então essa parte da reflexão de hoje e a seguir nós começamos com a nossa prece final. Fiquem com Deus e uma boa sexta-feira. Vamos então à nossa prece, nos sintonizando com a espiritualidade amiga que nos assiste, com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Que possamos nos concentrar então dizendo assim: Senhor, deste-nos por bandeira a caridade que continuamente nos impulsiona ao ato de olharmos os nossos irmãos de jornada com olhos atentos. Por isso te pedimos, Pai, dá-nos enxergá-los como verdadeiramente são, seres perfectíveis, mas muitas vezes ainda necessitados de amparo, de consolo e principalmente, Senhor, de respeito e de esperança. Auxilia-nos, Senhor, a nunca diminuir aqueles que aos nossos olhos parecem oferecer muito pouco, mas possibilita-nos dar-lhes incentivo para que continuem sua jornada evolutiva na busca do que é bom, do que é justo e de exemplos caridosos, assim como era a essência do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos também olharmos para nós mesmos com carinho, sabendo que nossa jornada, que nossa trajetória demanda esforço contínuo, mas também alto amor, para que nós não fiquemos paralisados pela culpa que fere e adoece. Que possamos então cultivar o bálsamo da esperança que ergue, que dá fé, que sustenta e do amor que nos impulsiona na direção do bem supremo. Ajuda-nos a manter essa sintonia que aqui conseguimos e a continuar no nosso caminho. Fica conosco agora e sempre e que possamos assim então encerrar a nossa reunião de hoje, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor, pelo
sangue dos olhos orgulho de esperança, trazendo confiança e paz. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e